Bom dia, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Vamos lá, olha só. A extrema esquerda venceu na França depois das projeções da direita vencer. Pois é, o Jordan Bardella fez o seguinte comentário, abre aspas, a França está nos braços da extrema esquerda. O líder do reagrupamento nacional, Jordan Bardella, que é o partido de direita, reconheceu que o seu partido de direita não será a maioria na Assembleia Nacional da França. Em discurso, lamentou o desfecho do processo eleitoral do país. Os franceses foram às urnas neste domingo, dia 7, para votar no segundo turno das eleições parlamentares, que só ocorreram pelo fato do presidente Emmanuel Macron dissolver o parlamento em junho. Vamos lá. Eu preciso comentar isso aqui com vocês para a gente entender um pouquinho mais, porque esse reflexo do que aconteceu com a esquerda lá na Europa, na França, é algo que o Brasil aqui precisa aprender com isso também. Tá? É o seguinte, o cenário político, ele anda o cenário político junto com o cenário cultural. A mudança política brusca, ela tende a ter reação rápida da esquerda. Só que o cenário cultural da esquerda está mais consolidado que o cenário cultural da direita. Então deixa eu explicar para vocês entenderem o que está acontecendo. A direita, no primeiro turno, veio e venceu. Teve uma vitória forte, né? Primeiro lugar ali dentro das prévias eleitorais, depois do primeiro turno, o que foi dissolvido pelo Macron. No primeiro turno, depois que teve que ter a eleição de novo, depois da dissolução, a direita ainda venceu. Vendo que a direita ia vencer, os mecanismos que a esquerda está acostumada a utilizar, que é a velha imprensa, que são os professores, que são os sindicatos, todos, absolutamente todos entraram em ação, e a esquerda fez um projeto, um plano para barrar o crescimento da direita. O que eles fizeram? Eu tinha dois candidatos fortes, um com 100 mil votos, o outro com 90 mil votos. A esquerda se organizou de maneira que o que tinha 90 mil votos saiu do jogo e começou a pedir voto para o de 100. Assim, esse de 100 alcançou 190, 180 mil votos, vencendo um da direita, que estava disputando e não fez essa organização, não se preparou para enfrentar essa extrema esquerda. Então, tem a questão cultural que a esquerda ela é mais paciente, ela é mais unida do que a direita. Tá, por que você está falando isso? Está falando que a direita é ruim? Não, eu estou falando que se a direita não soubesse organizar, aqui no Brasil ela também vai apanhar, porque o sistema, anos e anos e anos, vem preparando um alicerce, uma estrutura de esquerda. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês é, hora que chegar o candidato oficial do Brasil aqui, né? Seja o Bolsonaro, seja o Tarcísio, seja o Caiado, seja a vovó Mafalda, não importa. Hora que ele abrir a boca e falar, agora eu sou o candidato da direita, o sistema todo vai virar os canhões para ele. A estrutura da esquerda todinha vai se juntar contra ele. E aí você vai ver o que aconteceu contra o Bolsonaro. O Alckmin, que era o inimigo mortal do Lula, se tornou seu fiel escudeiro. Então, assim, a esquerda tem uma capacidade de articulação e de entendimento de que, opa, precisamos articular, pode não ser o governo dos sonhos, mas é o nosso governo. Diferente da direita. A direita sonha com utopia. Ah, não, para mim só serve se for o Bolsonaro, todos os deputados de direita, todos os senadores de direita, e a gente tem que partir para cima patrolando todo mundo. Não vai acontecer, tá? Então a esquerda sabe que vai ter que fazer concessões, e faz essas concessões, e não é à toa que está no poder. Já a direita tem que aprender que, olha, eu posso até criticar, fazer críticas, mas nunca tornar esse outro que eu critico, que pensa parecido comigo, como o meu inimigo. Pelo menos eu tenho essa visão. A direita, lá na França, errou. Até a Le Pen já tinha feito até críticas ao Bolsonaro também. Então, assim,
errou, só que foi aquilo. A Le Pen entendeu. Ela falou, olha, podemos ter adiado a vitória, mas com o tempo nós vamos consegui-la. E já foi uma vitória, porque aumentou o número de cadeiras, mas não da forma cachapante que imaginava que seria a direita lá na França, tá bom? Matéria da Revista Oeste agora. Eduardo Bolsonaro, próximo senador. O Valdemar da Costa Neto, ele lançou o Eduardo Bolsonaro como candidato oficial. Já um mês atrás, o Valdemar da Costa Neto já tinha anunciado que o Eduardo Bolsonaro poderia ser o senador. Então ele tinha feito o anúncio. Agora ele oficializou essa informação de que o Eduardo Bolsonaro será, enfim, o candidato ao Senado. E aí, um ponto interessante. O Salles, que era o ministro da Agricultura do Bolsonaro, vai sair do PL, segundo informações, não é oficial ainda, ele só postou que recebeu o convite para ir para o Partido Novo, para concorrer também ao Senado, né, em 2026. Então seria uma dobradinha, porque lembra o seguinte, o Senado, na eleição passada, escolheu só um senador, cada estado só escolheu um senador. Já na próxima eleição, serão 2. É a chance de ouro que a direita tem de ganhar maioria no Senado. E ganhando maioria no Senado, elege um presidente do Senado que tem coragem de falar em pautas sensíveis, como, por exemplo, impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma bandeira levantada muito aí contra o STF, e a reclamação maior da maioria, até o jornal Estadão reclamou, é que o problema agora é com o Senado, e o Senado não age. Isso foi o próprio Estadão que falou, olha, impeachment do Alexandre de Moraes depende do Senado, né? Então, se houver a mudança, vai ter uma reviravolta aí, né? Então vamos ver como é que fica para 2026. Por isso que o alicerce tem que estar bem calcado e tem que acabar com essas briguinhas, senão acaba separando mais a direita do que juntando. Vamos lá. Lula participa da cúpula do Mercosul sem Milei nessa segunda-feira. Milei não quis estar com Lula. Agora vamos ver qual dos dois é mais inteligente. Falaram que o Milei viria aqui e atacar o Lula e eu falei, não vai. O Milei é esperto. O Milei não vai entrar na casa do outro para ofendê-lo, não. O Milei estava no Brasil, ele não vai falar mal do Lula ou do Brasil, não. O Milei veio, fez discurso e atacou o comunismo e o socialismo. Aí se o Lula se sentiu ofendido, aí é problema dele, porque o Milei não abriu a boca para falar do Lula. Até porque a repercussão internacional ia ser ruim. Os jornais todos, o Milei entra dentro da casa do Lula para atacar o Lula e tudo que o Lula queria, mandando recado, fazendo auezinho, era causar um conflito internacional com a Argentina, porque a Argentina hoje está dentro do Mercosul, o Lula está querendo que a Argentina saia do Mercosul, já está colocando a Bolívia no lugar do presidente argentino, porque o Brasil só vai participar de cúpulas de extrema esquerda, como é o caso do BRICS, que só tem democracia gente fina, né? Só que não. Da mesma forma, quer transformar aqui o Mercosul no mesmo bloco ideológico. Então, assim, para o Lula, ele está criticando, ameaçando tirar até o embaixador da Argentina do Brasil, justamente porque ele está querendo conflito com o Milei, mas Milei não mordeu a isca. Agora o Lula anda falando muita besteira. Vai ficar feia pro Lula se ele criticar o Milei lá no Mercosul, lá no Paraguai, que ele vai agora, e de lá ele vai para Colômbia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca na segunda-feira no Paraguai, onde participará da 64ª Cúpula de Chefes do Estado do Mercosul e Estados Associados, em Assunção. O encontro de líderes é a primeira agenda do chefe do executivo nesse giro por países vizinhos. Em seguida, na terça, o titular do Planalto visita Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Lembrando, só a título de curiosidade, tá? Não tem nem nada a ver com essa matéria, ou tem também, Lula já gastou 700 milhões só com viagem, tá? Só para relembrar você, tá? Quem paga é o trouxa que fala e o trouxa que escuta. Enfim, teve um trecho também de críticas. E aqui é isso que você precisa entender. É algo que eu tento colocar na cabeça de muitas pessoas que não entendem, tá?
é o seguinte, tá? Críticas são muito construtivas. As críticas, elas são necessárias. Críticas de pessoas de direita à direita e de pessoas à direita com contundência em relação a pessoas de esquerda. Só que as críticas de direita para direita não tem que virar inimizade e guerra. Esse é o ponto. Vou te dar um exemplo. O Kim Paim fez uma publicação e eu achei assim interessante. Eu mesmo tinha feito um comentário, uma crítica, né, sobre a votação do Jorge Seife, que é senador da República por Santa Catarina, né, sobre a votação do PL das blusinhas, né? Votou com o Lula e votou com a esquerda. Agora aqui, o Kim Paim colocou também uma publicação do Jorge Seife defendendo a agenda ambiental, a agenda verde, que é uma pauta de esquerda. E aí eu vou explicar para vocês o porquê, ó. O Kim Paim escreveu o seguinte: Kim Paim, para quem não sabe, ele é um influenciador muito forte da direita, é um cara muito coerente, tá? É um cara com uma coerência gigante, entende muito de política, mas olha só o que ele disse aqui. Se isso aqui é ser de direita, eu sou destro, ou seja, tá meio fora do contexto, né? Esse é o Senado de direita do Brasil. Um puxadinho da Agenda 2030, que não faz ideia do que fala. Depois da taxação das blusas, vem agora o mercado de carbono de direita. Biocombustíveis, álcool, carro elétrico, moto elétrica, carbono verde, tantas coisas. E nós estamos diante de mais uma planta que faz o trabalho por nós, limpa a água, condiciona a água. Se não tinha mais as espécies nativas, ela ajuda a reconstruir. Ela consome, inclusive, resíduos da água, nutrientes na água que ocorrem, especialmente com poluição, que os mares recebem, e ainda sequestra carbono da atmosfera. Falei hoje com a senadora Leila, senador Mourão, e ela me... Vamos lá, não vou colocar o vídeo todo, mas aqui você viu o senador Jorge Seife defendendo a agenda verde, né? A agenda 2030. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Tem um outro cara que também defende a agenda 2030. E aí é complicado. Por quê? Porque é o cara que eu votaria de olhos fechados para ser o próximo presidente da República. O Tarcísio. Eu concordo com o posicionamento dele da Agenda 2030? Não. O que é a Agenda 2030? Vamos lá. O Brasil, hoje, ele fica amarrado. Vou explicar o porquê para vocês. Vem os Estados Unidos, arranca tudo, produz em tudo, né? Faz a produção deles em tudo, arrancou tudo quanto é floresta, tudo. Vem a França, arranca tudo quanto é floresta, desmata tudo e começa a produzir para concorrer com o Brasil. Vem a Europa inteira e tá pouco se lixando com essa questão ambiental e tá moendo. O Brasil é o país que mais tem mata, é o país que mais tem natureza de todos os tempos. E o Brasil quer produzir. Então, só para você ter noção, dependendo do local, o Brasil, né, um produtor brasileiro, ele tem que reservar 20% da sua terra. Então, se ele tem 100 hectares, 20 hectares, não encosta a mão. É 20% a menos de produção. Em outros lugares, como a Amazônia Legal, é o contrário. Se ele tem 100 hectares, ele pode produzir em 20. 80 tem que ficar lá para virar mato. É importante? É óbvio. Só que vem cá, sabe quem que vem impedir o brasileiro de produzir mais? E mesmo tendo essa pecha contra nós, que os outros países não têm, nós somos os principais produtores, nós somos máquinas de produzir. O que essa Agenda 2030 quer? A Agenda 2030 quer engessar o Brasil. Impedir que o Brasil se industrialize. Impedir que o agro do Brasil cresça mais. Mas por quê? Pelo mundo. Nós somos o pulmão do mundo. Pelo meio ambiente. Tá bom. Paguem. Quer que seja assim? Pague. Pague o preço que vale.
Porque não vem que o Brasil não é pai de todos e mãe de todos para ficar, eu tenho que preservar tudo enquanto os outros estão destruindo tudo. Não, ó, aqui tem preço. Vocês querem que eu produza? Beleza. Ó, a média de produção dos 80% que eu estou produzindo me rende aqui 1 bilhão por ano. Beleza. Vocês vão ter que me pagar 20% disso aqui, tá? Para mim poder manter isso aqui. Não, a agenda quer ônus, quer dar uma esmolinha pro Brasil, então não dá, né? Ó, o Tarcísio de Freitas defende isso, eu defendo o Tarcísio de Freitas, mas não concordo com ele. Aí, se eu criticar o Tarcísio de Freitas, eu sou um traidor maldito. É assim que pensa a maioria dos bolsonaristas, né? E tá errado. Os erros do Bolsonaro devem ser criticados, os erros do Tarcísio devem ser criticados, né? Eu até brinco que eu sou tarcisista aqui, porque realmente o cara, a maioria das pautas ele acerta, e se ele acerta a maioria e eu apoio a maioria, beleza. Mas os erros, né, tem que ser criticados, tá bom? É isso, pessoal. Ó, obrigado por ter acompanhado mais um editorial. A gente volta daqui a pouco, meio-dia. Tô com mais matéria para vocês aí, tá bom? Abraço e até lá.